Quase 200 pássaros silvestres mantidos em cativeiro são resgatados em Jacareí. Responsável pelo local deve responder por crime ambiental. Rede de lojas é alvo da gangue da Macharré em São José dos Campos. Criminosos fugiram levando diversos produtos eletrônicos. Antes mesmo de entrar em vigor, decisão da Justiça suspende cobrança de taxa para turistas em Campos do Jordão. Oportunidade para ingressar no ensino superior. Mais de 50 mil bolsas de estudo são oferecidas em universidades da região. Descontos na mensalidade chegam a 70%. O último adeus a Ricardo Boechat, as homenagens na capital e o reconhecimento dos colegas de profissão e autoridades da região ao trabalho do jornalista que inspirava tantos profissionais e era admirado pelos brasileiros. Terça-feira, 12 de fevereiro. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Boa noite. Boa noite. A gente começa essa edição do Band Cidade falando de um crime ambiental ainda muito comum na nossa região. Hoje em Jacareí, a Polícia Militar Ambiental realizou uma grande apreensão de pássaros que eram mantidos em cativeiro. Um homem foi preso em flagrante. Os pássaros de espécies nativas e exóticas, e alguns até de fora do país, eram mantidos nesta casa no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A suspeita é que o responsável, um homem de 42 anos que não tinha autorização do IBAMA, vendia e trocava os animais por outras aves ou itens de valor. Os bichos podem ser fruto de caça ou terem sido adquiridos de criadores irregulares. Aqui na casa dele foi verificado também alçapão, foi verificado produtos, artefatos que, indícios, né? Que ele caçava. Outros pássaros aqui já apresentam sinais de que foi retirado da natureza, também através de caça, né? E anilhados, então, uma forma de tentar ludibriar a fiscalização. A Polícia Ambiental chegou até a casa após cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Jacareí. Dentro do imóvel, as gaiolas eram mantidas em um espaço pouco arejado e forravam as paredes do corredor. A própria garagem também era usada como viveiro. Pelo menos 10 espécies diferentes foram contabilizadas, 2 delas em extinção, o pichoxó e o tico-tico-rei. A grande maioria dos pássaros também sofria maus tratos. Aqui, por exemplo, dá para perceber que as gaiolas eram mantidas sem a menor higiene. E logo ali à frente, olha só, uma grande quantidade de animais em um único viveiro. Só nesse estão 18 aves. Animais silvestres e exóticos também em situação de maus tratos. O que nós podemos falar sobre os maus tratos? Falta de alimentação adequada, com insuficiência, né? Água, gaiola suja com muitas fezes, pássaros feridos ou com sinais de ferimentos aparentes. Eram tantas aves que um caminhão foi necessário para a Polícia Ambiental retirar as gaiolas da residência. Os pássaros foram levados para o IBAMA em Lorena. O proprietário da casa deve responder por manter em cativeiro aves silvestres sem licença, introduzir animais exóticos em território nacional, maus tratos e falsificação e adulteração de selo público. De acordo com a Polícia Ambiental, o homem já havia sido autuado outras 2 vezes pelo mesmo crime. 4 criminosos usaram um carro em Macharré para arrombar a porta de uma loja de eletrodomésticos na madrugada de hoje em São José dos Campos. O estabelecimento, que fica no Jardim Satélite, na zona sul da cidade, ficou com a porta desfigurada. Em 5 minutos, os criminosos entraram no local e conseguiram fugir com pelo menos 4 televisores e outros aparelhos eletrônicos. O prejuízo não foi informado pela loja. O carro usado para estourar a porta do local foi encontrado no bairro Campo dos Alemães. O veículo tinha no seu para-choque indícios de que era o veículo cometido no crime, porque ele tinha marcas de tinta da barra de ferro no local. A partir daí, nós deslocamos de volta ao estabelecimento, a loja 100, em que tivemos acesso às imagens e confirmou-se tratar do veículo que nós tínhamos encontrado no bairro do Campos dos Alemães.
Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos pela morte dos pais e que cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé, perdeu o benefício das próximas 3 saídas temporárias que teria direito. A decisão da juíza Vânia Regina da Cunha, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, atende um pedido do Ministério Público que contestou a decisão da juíza plantonista Sueli Zeraich, que em dezembro liberou Suzane para voltar para casa após ela ser flagrada em uma festa de casamento logo após deixar a unidade prisional na saída temporária de Natal. O flagrante foi feito pela Polícia Militar. Com essa medida, Suzane só deve deixar a prisão no Dia das Crianças, porém a retomada do benefício fica condicionada ao bom comportamento da detenta. Uma liminar da Justiça suspendeu a cobrança de taxa aos turistas em Campos do Jordão. A decisão atende a um pedido da União Nacional de Convention Bureau e entidade de destinos que ingressaram com uma ação pedindo a inconstitucionalidade da cobrança. A taxa aprovada em dezembro do ano passado na Câmara entraria em vigor em março. Pela nova lei, o turista pagaria R$ 5,00 sobre as diárias de hospedagem. Em nota, a Prefeitura disse que ainda não foi notificada sobre a decisão judicial e reforçou que os recursos serão usados para oferecer melhor qualidade de vida aos visitantes e aos moradores. Após vários adiamentos, a Prefeitura de Taubaté retomou a licitação da Zona Azul. Nesta terça-feira foi feita a habilitação jurídica de 5 empresas interessadas no contrato, mas a data para a abertura dos envelopes com as propostas para definir a empresa que vai operar o sistema ainda será marcada. Se não houver novos recursos, o serviço deve entrar em operação dentro de 90 dias. A Zona Azul está suspensa em Taubaté desde 2016. O último edital para definir uma nova empresa para a reimplantação do serviço na cidade foi suspenso no ano passado após contestação do Tribunal de Contas do Estado. Depois do intervalo, para realizar o sonho de ingressar numa universidade, moradores da região recorrem a bolsas de estudos que oferecem descontos que chegam a 70%. E ainda orçamento doméstico. Compras nos supermercados ficam mais caras no Vale do Paraíba. Levantamento revela alta no preço da cesta básica. Hora certa para você, 6 horas e 57 minutos.